tarde a todos. Queria aqui agradecer a querida Daphne por ter aceitado participar com a gente dessa live. Daphne é servidora do tribunal já há 13 anos, formada em jornalismo e direito, pós-graduada em direito civil e processo civil. É egressa nossa aqui da Estácio, né? Não sei se eu cheguei a ministrar aula, se foi só Sim, sim. Você foi minha professora também. Essa formação em Direito e pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil é pela Estácio, com muito orgulho, tá, gente? Vocês estão em uma ótima instituição de ensino. Que bom. A graduação eu não sabia, mas eu não lembrava que eu tinha sido sua professora. Então é um prazer enorme, eu adoro receber egresso aqui, eu faço questão trazer os egressos para as pessoas até verem mesmo, né, os egressos nossos aqui estão bem profissionalmente. A Daphne está com um projeto muito legal, muito interessante. Eu fiquei sabendo até quando ela foi na OAB, e pena que eu não pude ir, foi um horário que eu não conseguia, mas é um projeto que acho que ninguém nunca parou para pensar, e pensando aí nos advogados, né? Porque ela trabalha com isso lá na área dela, do tribunal, com custas, e assim, eu posso falar de carteirinha. Não é fácil. Não. E assim, os advogados erram bastante, mesmo tendo todo um tutorial, tendo todo um suporte que é mais ou menos, né? O suporte é mais ou menos. Então, eu acho que quem não segue, passa a seguir, acompanha, eu assisto os vídeos, assisto os reels, gosto bastante, acho muito legal. Eu falo assim, a gente não tem, gente, eu falo isso a todo momento, ninguém compete com ninguém, a gente compete com nós mesmos, né? E eu acho super legal quando alguém vem e traz alguma coisa e boa, né? Então, assim, falar de custas judiciais para um advogado, isso é muito bom. Dá depois na OAB, tem feito várias lives, tem um canal dela aí que tá bombando, tem o YouTube. Então, gente, segue, porque assim, não trago coisa que não é boa aqui. A Daphne, ela era uma excelente aluna, uma excelente servidora, e assim, atua com as custas mesmo reais, né, no tribunal. Então, ela pode falar com a gente, explicar para a gente coisas que a gente não é o nosso dia a dia, né? O advogado ele faz a curso no momento do processo, ele tem dúvidas, ele não tem na faculdade, ninguém te ensina a fazer isso, você tem que ir para o tribunal, ficar lá no site da corregedoria, olhando modelo, olhando modelo de grade, não tem ninguém na OAB também que vai te dar esse suporte. Até já tivemos, mas assim, sempre tem. Assim, eu acho assim, o advogado ele tem que saber fazer. Eu sempre falo para o aluno, eu sempre faço as minhas. Posso ter dúvida, vou lá, pesquiso, pergunto, mas eu sempre faço as minhas. Eu acho que tem coisas que não dá para terceirizar. E custos é uma questão, se você tiver que entrar com o processo para pedir reembolso, coisa não é simples. Então, tem que tomar muito cuidado. Então, queria agradecer você ter disponibilizado seu tempo, de estar aqui com a gente na live, e uma live importante para nós todos da área jurídica. Tá? Então, queria muito agradecer você de estar aqui hoje com a gente, Eu que agradeço muito pela oportunidade, me sinto muito honrada de estar aqui nesse bate-papo, nesse café com direito, né, por elas. E eu acho que é o que você falou. A gente precisa sempre pensar em agregar. E conhecimento, ele só é bom quando você passa para outras pessoas, né? Você como professor, então, sabe disso melhor que qualquer um. A gente não dá para a gente ficar guardando só para a gente tem mais é que passar mesmo o conhecimento para frente e trabalhando, né, nessa questão de certificar custas, ô Juliana, há 10 anos que eu estou atuando nisso, então é bastante tempo. Eu já trabalhei em gabinete com juiz, eu já fui chefe de serventia, né? E durante todos esses períodos, em todas essas fases que eu tive dentro da vara civil, eu pude ter uma visão mais completa e aí eu comecei a enxergar o quanto as custas eram importantes nos processos e o quanto fazia diferença quando o advogado recolhia corretamente. Só para você ter uma ideia, Juliana, para quem está aí assistindo a gente, vocês, gente, que estão aí para se formar, é muito importante que vocês prestem atenção nisso, sabe? Porque cada vez que o advogado erra o recolhimento de custas, ele gera no processo um atraso
que é, em média, de 90 dias. Então, você imagina, a Juliana, que advoga, é super atuante, ela sabe bem como é que é. Você entra com o processo, você recolhe as custas iniciais. E ao longo do processo, existem diversas situações que vão gerar necessidade de recolhimento de custas. Então, você imagina, cada vez que você recolhe de forma errada, ou você não se antecipa, você faz um pedido para o juiz que você já teria que recolher custos, você não se antecipa, não recolhe, você espera que o cartório certifique, te intime para recolher. Tudo isso você está trazendo no seu processo. E aí, quando soma isso, Juliana, no final, dá uma diferença de anos de trâmite processual. É muita coisa, é muita diferença. E isso significa que são os honorários do advogado que vão demorar muito mais para chegar no bolso dele. Aí eu comecei a perceber isso e falei assim, gente, todo dia a gente comentava isso. E aí eu comecei a conversar com outros colegas de outras varas, até de outras comarcas, para perguntar se essa situação, enfim, se era só eu que estava vendo, ou se era uma coisa que realmente acontecia corriqueiramente, né? Em todas as comarcas, em todas as varas. E, para minha surpresa, era em todo lugar. E eu vou te falar um percentual que é até chocante, tá? Cerca de 90% das custas são recolhidas incorretamente. Nossa, É muita assim, coisa. o grosso. Pra você ter uma ideia, o Hugo, que é o meu marido, ele ficou no lugar da chefe dele esse mês passado. E ele não tinha tido ainda essa experiência de certificação de custas iniciais. Aí ele ficou lá um mês fazendo isso. Em um mês, ele falou que ele encontrou 3 greves corretas. Para você ter uma ideia, entram em média 12 novas ações, 12 a 15 novas ações todo santo dia. E aí, um mês inteiro, só 3 estavam certas. Olha, é muita coisa, né? Muita coisa. Então, gente, além de tudo, eu amei esse convite da Juliana hoje, que é para mostrar para vocês que isso aí é um diferencial que vocês podem ter de mercado. De repente, não só para você usar para os seus processos, mas pode ser algo que você pode se especializar e oferecer como serviço, porque os advogados ainda não estão olhando para isso. Depois do Help Juris, eu tenho certeza que essa realidade vai mudar, porque aos poucos, aquele trabalhinho de formiguinha, a minha ideia é realmente levar essa conscientização para os advogados, tá? Para que eles percebam o quanto isso é importante e o quanto eles têm nas mãos uma ferramenta para, de fato, acelerar os processos deles. Acelerar os processos e fazer com que os honorários cheguem mais rápido. E isso traz benefícios em todos os sentidos. É o seu processo que anda muito mais rápido, os seus honorários que chegam para você muito antes, é o que todo advogado quer e precisa, porque esse é o ganha-pão do advogado, é assim que ele, né, se sustenta. E você deixa os seus clientes muito mais satisfeitos. Então, isso faz com que a sua imagem, né, fique cada vez melhor no mercado, que você consiga prospectar muito mais clientes, porque aí você vai ficar conhecido como aquele advogado que acerta as custas, que os processos andam mais rápido. Enfim, eu acho que só tem benefícios. E apesar do tema ser bem complexo, e infelizmente não é um tema assim simplificado, que a pessoa, né, bateu ali um olho e resolveu, não é bem assim. Mas é por isso mesmo que eu resolvi abrir esse perfil no Instagram, o canal no YouTube, lá também eu tenho vídeos até mais extensos, mais completos, para quem quiser acompanhar, que é te mostrando um método, né? Eu criei um método, um passo a passo, que é para o advogado conseguir fazer de uma forma muito mais simples, Juliana, porque eu sei que não é fácil. E eu tive que criar isso para eu certificar isso no dia a dia, para eu facilitar a minha própria vida. Aí eu fui vendo, o que eu posso fazer? Será que tem uma regra aqui? Será que tem um jeito mais fácil de entender? Né? E aí, ao longo de todos esses anos, eu fui criando esse método para mim. E eu vi que ele pode ser aplicado também pelo advogado. Então, eu acho que é muito legal a tua ideia. Assim, não só profissionalmente e de ganho, né? Porque assim, a gente não tem ninguém que faça isso na faculdade, quando você Uhum. acaba, na OAB, não tem. Até as pessoas que trabalham na OAB têm dificuldade. Então, é uma Sim. dificuldade real para todos, né?
Então, assim, além de interessante ter esse curso, ter esses seus vídeos, que eu vejo direto, parece para mim, eu acho legal essa ideia, acho legal você levar isso como um curso mesmo, para vender esse Sim. curso, porque é algo que a gente vai pagar para ter, nós, advogados, Uhum. estagiários, advogados, mas que vai poupar lá na frente, porque não é só de tempo, não, que a gente vem falando aqui, que atrasa o processo, os honorários, mas também de você, às vezes, fazer um pagamento errado para mais, porque Para você mais. faz para menos, você vai perder tempo, vai ter que completar, mas o para mais não é simples para você receber isso, tem que ser dada a entrada lá no tribunal, e não é nada É, assim tão tranquilo, não. Tá? até Né? assim, eles deram uma melhorada boa nisso, sabe, Juliana? Agora, desde a pandemia, em 2021, eles ampliaram essa possibilidade de você fazer esse requerimento de ressarcimento por e-mail, finalmente, porque antes era só presencial lá no Rio, antes disso. Então, agora, pelo menos o advogado tem como fazer o trâmite burocrático, que é um processinho administrativo, né? Que vai abrir lá junto ao DEGAR para poder pedir o ressarcimento. Mas, como você falou, infelizmente tem toda uma burocracia. Não é, não é assim muito simples, não. Mas pelo menos agora pode ser feito todo online. Então já melhorou bastante, né? Assim, é um tempo, né, que você vai levar paralelo ao seu processo. Deixa eu te fazer uma pergunta, gente. Se alguém quer fazer pergunta, pode Ah, fazer no balãozinho sim. com um ponto de interrogação, fica mais fácil de eu verificar. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Vai tá? lá. Você acha que erros que são altos, né? 90% é muita coisa. E em 5 dias, 60 iniciais por semana, né? 12 mais ou menos por dia. 5 dias, 60 por semana. A gente tem 240 por mês. Ter 3 greves certas é um número absurdo. Você acha, além da dificuldade que sim, tem de fazer, você acha que é um pouquinho o fato de não querer ler todos os instrumentos, né? Porque não tem um ou outro, tem vários, tem o código de normas, aí tem lá no Codigest, tem o próprio modelinho que te mostra, e cada observação tem um textinho. Uhum. Você acha que é um pouquinho de preguiça do advogado que não quer ler e quer passar isso para o estagiário, para depois colocar a culpa no estagiário, porque ele não ensina o estagiário, mas passa para o estagiário fazer. Ou tem algo a mais, assim, que você, nesse tempo Olha, todo aí fazendo, você sabe acha que pode o que ser? o que eu vejo, Juliana? Até assim, de perguntar mesmo para os advogados, que há algum tempo eu tenho feito isso. Chega advogado no balcão, eu faço umas perguntas para ver, né, qual que é o... para eu tentar entender um pouco a ótica do advogado também. E o que eu percebo até agora é o seguinte, que infelizmente a maior parte dos advogados, na verdade, não dava atenção para isso. Não achava que isso de fato era importante. Achava que isso era um detalhe. Falei assim, mas custas é um detalhe. Eu faço assim. Ouvi isso de inúmeros advogados. Daphne, eu faço assim. Eu recolho qualquer valor e espero o cartório certificar para mim, para eu complementar. Nossa, Eu ouvi pior isso que de muitos advogados. Muitos. Então, assim, eles acham mais fácil. É mais fácil perder tempo de processo e não do só que eu. tempo de processo, do que perder o tempo dele no escritório pesquisando, é o que você falou, porque aí tem que pesquisar, né? Os modelos da corregedoria, as normas aplicáveis, a gente tem lei de custas, que é a lei 3350 de 99, a gente tem o Código Tributário Estadual, que é onde está prevista a taxa judiciária, é diferente, ela não está dentro da lei de custas. Tem uma quantidade de enunciados do tribunal sobre custas que é enorme. Então, infelizmente, criou-se assim, tem uma ramificação, né, legislativa aplicável a custas que eu entendo que é complicado mesmo. Não é fácil para o advogado, no dia a dia, ele consultar tudo isso para saber onde é que ele vai. Então, só que a questão é a seguinte: quer ver uma coisa que é tão ruim quanto atrasar o processo? Acontece bastante. Eu vou contar uma historinha aqui para você aí, aluno que está para se formar, para você ver como é que você se sentiria nessa situação. Há pouco tempo atrás, teve uma inicial que entrou, o advogado estava por uma empresa e ele queria pedir a quebra contratual, né? Ele queria a rescisão de um contrato. E aí, nesse caso de rescisão contratual, a taxa judiciária, que é só um dos itens das custas iniciais, né, gente? A taxa é só um item. Ela é calculada em cima do valor do contrato.
nesse caso. E o que ele fez? Ele fez lá um valor de pedido, um valor da causa, ele colocou um valor aleatório e recolheu 3% em cima desse valor. Que, aliás, esse é um erro muito comum. A maior parte dos advogados calcula 3% em cima do valor da causa. Só que o que a gente tem lá no Código Tributário Estadual é que a taxa judiciária ela é calculada na razão de 3% em cima do valor do pedido. E aí, dependendo, em cada tipo de causa, você vai entender esse pedido de uma determinada forma. E nesses casos de alteração contratual, rescisão contratual, o pedido é entendido como o valor do contrato. Aí tá, aí ele recolheu lá uns 1.000 e poucos reais. Só que o contrato era um contrato enorme, era um contrato caro essa. E aí eu fiz o cálculo e ele precisava complementar 19 mil reais. Então, você imagina você chegar para o seu cliente e falar: olha aqui, sabe aquela ação que a gente acabou de entrar? Então, o senhor vai ter que recolher mais 19 mil reais. Chega com essa notícia para o seu cliente. Às vezes é motivo até de você perder o cliente. Porque mostra um despreparo. Gente, eu falo assim, eu sou muito chata com esse negócio de custas. É porque o povo gosta de pedir gratuidade, né? Mas nem sempre você tem essa questão da gratuidade. Virou que, é gratuidade. Não é assim. Não é assim. Em residenciamento é bem criterioso. Uhum. Eu vejo outros lugares que estão de criando doido, mas em residenciamento eu não vejo isso acontecendo. Sim, eu sou chata, eu gosto de quando eu vou fazer, quando eu converso com o cliente, eu falo: olha, deixa eu te falar quanto vai ser as custas, eu falo até antes de fechar, porque Isso é eu o já vi ideal. clientes desistir por conta das custas, porque o cara tem dinheiro, ele não vai conseguir gratuidade, ele vai ter que pagar, porque às vezes a gente fala para o cliente assim: ó, um acordo é a melhor solução. Quando a gente fala de, por exemplo, divórcio, você vai fazer um acordo, divórcio, alimentos, tudo junto, você vai pagar uma custa. Se você fizer tudo separado, o divórcio, a partilha, os alimentos. Agora, você vai ver no final o bolso. Eu falo isso muito no divórcio. Olha, faz um acordo que vai doer menos. Tudo dói menos. Mas as custas, se tiver bem para partilhar, meu filho, preste atenção no que eu estou te falando. E aí eu gosto, antes de fechar, eu gosto de colocar o valor das custas. Então, eu entro lá no site, entro na corregedoria, leio, aí vou em cada itemzinho que tem lá os seus itenzinhos que tem que ler separado. Aí eu vou na resolução. É chato, gente, é chato. Aí quando a gente fala assim, que a gente, nosso papel do advogado, ele é minimizado, as pessoas acham que é só vir aqui fazer uma peça e pronto, acabou. Ninguém sabe do por trás. Ou o advogado que não faz isso, que eu conheço também, que paga lá para alguém fazer a greve, querem saber se fazer a greve certo ou errado. Eu sou com greve, que eu gosto de olhar e eu falo: ó, você vai pagar tanto no litigioso, você vai pagar tanto se você fizer um acordo. Pensa bem, antes de fechar. Porque eu já vi cliente desistir da ação depois que viu a quantidade de custos. Olha essa situação. Às vezes era uma situação que nem faria essa rescisão aí. Entendeu? Eu aprendi isso justamente numa ação de revisão de contrato. Que eu fiz em cima da diferença que o cara estava discutindo. E aí veio lá certificado de que o valor era em cima do contrato, independente se o valor que você está discutindo um juro do outro, você quer. E aí Aumenta muito. Fiquei horrorizada. A partir dali eu falei: nunca mais. Agora todas as vezes eu vou ler. E eu leio, eu gosto de ler. Se eu tiver dúvida, eu vou lá, pergunto para o servidor, pergunto para alguém: não sabe? Eu já liguei para a corregedoria, que não é um bom caminho. Assim, você fala no telefone, e as pessoas não te tratam bem. Sim, vale a pena bater um papo com a Dai, acho que vai ser mais fácil. Não é legal lá. Mas eu sempre tirei minhas dúvidas, assim, eu prefiro tirar dúvida com o próprio servidor no cartório. Eu prefiro fazer isso, porque é quem vai certificar quem está ali. Então, eu acho que a gente tem que parar de normalizar as coisas. Você vê o advogado falar que vai fazer uma greve de qualquer valor, só para dar entrada. É bem entrada para o seu cliente. Poxa, mas depois de uma notícia dessa, tem que complementar 19 mil. Ou o tempo, gente, eu não sei se todos os alunos estão aqui, não são alunos desde o final, estão fazendo estágio. Gente, o tempo que um processo leva do servidor para o juiz, do gabinete que volta para publicar, para a gente poder se manifestar. Gente, vocês não têm noção. No mínimo, ainda é muito rápido. 15 dias para um, 15 dias para o outro, 15 dias para o outro. Isso se for bem
40 rápido. Isso Isso se você ficou tiver rápido. uma questão de urgência. Porque se não tiver uma questão de urgência, infelizmente está demorando muito mais, porque os cartórios estão todos esvaziados, Juliana. Essa é a realidade do Rio de Janeiro, entendeu? Infelizmente é uma realidade do Estado. Então, infelizmente, demora muito mais do que a gente gostaria, né? Mas é muito importante isso que você está falando. Porque, além de tudo, ô Juliana, a questão toda é a seguinte: essa pessoa, esse advogado que entrou com essa ação e foi intimado para recolher 19 mil a mais, não adianta agora o cliente dele virar e falar: ah, não, 19 mil eu não tenho, vou pedir para desistir. Não adianta desistir, gente. Sabe por quê? O fato gerador das custas é a distribuição da ação. Distribuiu a ação, está devendo. Já era. Não adianta pedir desistência. Gente, olha Você isso. está devendo valor. E aí o seu nome vai para a dívida ativa. Você vai ser cobrado, dependendo, ó, se for uma empresa que participa de licitação, por exemplo, ela não vai conseguir participar enquanto ela não pagar a dívida, né? Então, assim, é uma coisa muito séria. As pessoas acham que é um detalhe, mas não é. É uma coisa muito séria. E é muito importante que vocês estão aí na faculdade agora, que vocês já. Olha como é que vocês podem já sair da faculdade com um olhar diferenciado e fazer com que isso, de fato, seja algo que vai se tornar diferencial para você de carreira, tá? Tem uma outra situação muito interessante que foi um colega que contou para gente, não foi na minha serventia, não, foi em outra serventia, de um rapaz, um estagiário, ele estagiava num escritório de advocacia. Aí aquilo que você falou, que tem um monte de advogados que jogam para o estagiário, né? Foi o caso dele. O advogado, que era um dos sócios, começou a treinar ele nessa questão de custas, mas até ajudava, mostrava para ele o que ele tinha que olhar, não sei o quê. E aí esse sócio foi sair de férias, foi tirar uns dias. E virou e falou assim: não, eu acho que você já está bem, você já aprendeu. Esses dias que eu estou fora, você pode continuar fazendo as grades do escritório, não tem problema. E numa dessa, ele deu uma errada feia, porque ele estava começando. Né? Ele é estagiário, ainda não é formado, não tem experiência. E aí ele errou. E foi intimado para complementar em mais de 5 mil reais. Era um valor bem alto. Aí, quando esse advogado voltou das férias e que descobriu isso, o que ele fez? Mandou o menino embora. O menino foi, ó, para o olho da rua. Então, assim, é uma situação que ele poderia muito bem, se ele tivesse se dedicado, estudado e tal, ele poderia ter evitado, né? Esse advogado está errado também? Certamente, mas é uma coisa muito séria. Então, você, como estagiário, você tem que entender que se você, de repente, estiver em um escritório e se você está tendo essa função, aprendendo sobre isso, saiba que isso é muito sério, muito importante, porque está envolvendo o dinheiro dos clientes. Então, você não pode agir de qualquer forma. Você tem dúvida? Pergunta. Pergunta para o advogado, corre atrás da informação. Se você for proativo, isso vai demonstrar que você tem interesse. Quem sabe, pode ser daí que vem o seu primeiro emprego, né? Eu falo, olha só, perguntar não ofende. Com certeza. Todo mundo está aqui aprendendo. Aqui que a gente tem que errar. A gente não pode errar do outro fora. Aqui a gente pode errar, a gente pode perguntar. É que assim, infelizmente, na faculdade, a gente tem o quê? Justiça gratuita, porque o nosso laboratório só tem justiça gratuita. Não tem custo, né? Ele não tem isso na teoria, ele não vê isso na prática, ele vai ver no estágio. Quando algum advogado deixa de fazer, e eu duvido errado. Estou te ouvindo de novo. Oi, tá? Acho que só sumi, né? Alguém me ligou. Alguém me ligou. E aí, quando liga na live, não atende, né? Não atendi, não consegui atender, não consegui fazer nada. Sumi aqui, né? Mas tudo bem, estão me ouvindo? Isso que importa. Eu estou te ouvindo, estou te ouvindo. Então tá. E aí, o que acontece? Eu falo isso porque normalmente o advogado também não faz com estagiário, dificilmente. Então, ninguém vê. Aí, quando você vai ter o seu escritório, vai fazer isso, você às vezes vai fazer sem saber, vai fazer como esses advogados todos falaram aí, faz de qualquer jeito, entra, depois a gente vê. Olha isso aí, olha esses 19 mil reais. Gente, se essa empresa falar, não.
não quero mais. Como que faz? Não quero mais, igual você falou. Não tenho o que Já era. fazer. Ô, Não tem o que Daphne, fazer. deixa eu te perguntar. Ah, Óbvio, né? Você está com um site lá, está no YouTube, está no Instagram, está fazendo bastante live, bastante conteúdo, mas você pensa em fazer um curso? Eu acho assim, seria interessante se você até tiver interesse, a Estágio agora ela tem uns cursos livres, que é oferecimento de cursos uhum, à parte, e aí tem um valor, um custo para o aluno, um custo para a pessoa receber, um custo, né? entendi. E eu acho muito legal a gente desenvolver, É, conversar. não, Quem sabe com você não certeza. conseguir fazer um curso desse. Ô, Juliana, inclusive eu tenho sim o meu curso online, eu tô com a minha primeira turma em andamento, tá? O nome dele é Método Help Juris, em que eu ensino de fato, né, todo esse método que eu te falei que eu criei durante todos esses anos, né, de trabalho. É um curso online, só que aí eu abri essa primeira turma, ela está em andamento, e em breve eu vou abrir minha segunda turma, tá? Para quem tiver interesse, gente, nessa quinta-feira eu vou fazer uma aula gratuita, tá? Se vocês quiserem se inscrever, o link tá lá na bio do Help Juris, tá bom? Vai ser a Masterclass Acelerando o Processo no TJRJ. Nessa aula, eu vou, além de já te ensinar bastante coisa sobre essa questão das custas, né? Eu vou abordar em tudo que os advogados normalmente fazem de errado e que está atrasando os processos deles e mostro como é que ele deve fazer de forma correta. Eu também vou explicar como é que funciona o meu curso, tá? Vou explicar tudo direitinho. E aí, para quem tiver interesse, eu vou estar abrindo a minha segunda turma. Tá? Depois disso, aí, Juliana, eu só devo abrir turma de novo em janeiro, né? Porque aí a gente tem a virada da tabela de custas, né? Então, aí eu vou ter que regravar essas aulas todas, mas eu já quero me disponibilizar para Estácio. Se vocês tiverem alguma forma assim da gente fazer tipo uma palestra, pode ser online ou presencial também. Eu não sei se ainda está tendo aqueles eventos aí presenciais, está tendo? Na Semana Jurídica. De repente a gente pode fazer uma palestra, entendeu? E eu ir para aí, a gente pega um tema dentro de custas e que seja aplicável já para o pessoal que está saindo da faculdade ou que está estagiando e tal, e a gente desenvolve o tema. Vai ser um prazer para mim participar com vocês aí. Muito legal. E além do curso online, que se você quiser, pode mandar uma arte para eu divulgar nos grupos, que eu acho que tem cursos que são que tem que fazer. Esse é um curso que ninguém vai lugar nenhum e é importante, então eu não estaria falando aqui. A gente, a Data não está pagando nada, tá? Não tem nenhum combinado, nada. Não estou vendo, não, gente. Eu sou chata, eu gosto de ler, e greve não é fácil fazer mesmo, não. Não Você é pega mesmo, um não. tempo, tem que ouvir, tem que olhar o site, entrar, olhar a revolução. E se você tiver um caminho das pedras, um passo a passo mais fácil de seguir, é E, melhor, tá? Até eu e, o não que nada a ver. E o que é interessante, Juliana, que foi o que eu pensei para esse curso, é o seguinte: eu tenho os módulos que são assim, te dando a base de como você entender tudo isso de uma forma simplificada, né? Pegando tudo isso que está esparso por aí, toda essa legislação, e juntando tudo para te dar de uma forma lógica e simplificada, para você ter uma base para entender todos os tipos, né, de custas. E além disso, eu tenho um módulo que é fazendo as greges na prática. Para o advogado, ela é uma aulinha curtinha, por exemplo, ele tem uma ação para distribuir, sei lá, de despejo. Aí ele pega, vai lá no módulo que chama grege na prática, sem lero-lero. Aí ele vai lá no módulo e encontra ação de despejo. Tem lá a busca, né? Ele busca ação de despejo, encontra lá e vê um vídeo de 15 minutos que eu abro a grege mesmo e explico tudo que você tem que olhar. E quais são os detalhes. Em 15 minutos você resolve sua vida. Aquilo que você ficou não sei quantas horas pesquisando, você só abre ali o que você precisa, que eu vou estar mostrando tudo que você tem que olhar e o que você tem que observar no seu caso concreto, o que você vai ter que interpretar, entendeu? Então, eu fiz de um jeito assim, bem simplificado mesmo, que é para o advogado usar no dia a dia, entendeu? E Eu aí, achei com bem legal. greves de iniciais, com greves de atos processuais, greves de incidentes, né? Por exemplo, carta precatória, que é chato pra caramba, tem um monte de modelos. Por exemplo, desconsideração de personalidade jurídica, reconvenção, também a parte de recursos, né, os principais recursos.
Então, vai ter lá para o advogado só abrir e ele digita e já pega a aulinha e É bem assiste legal. ali, Eu entendeu? acho que a gente também pode conversar depois aí, quem sabe você fazer um presencial na faculdade, o que que precisa, porque não precisa ser professor, esse curso pode ser alguém de fora, junto com um professor, para poder fazer. É um curso a mais mesmo, Sim, de um assunto específico, entra como curso livre, e tem os cursos de férias também. Então, sim, acho bem sim, interessante fornecer isso mesmo para o aluno do direito. com Acho certeza. legal o pessoal manda uma arte para mim aí para eu divulgar Vou esse curso, mandar, porque eu com acho que certeza. para todos nós, advogados e operadores que vão se formar aí, que vão. Ah, não vou ser advogado. Ah, mas você vai passar por esse momento, você vai ter que passar por esse momento, né? Até você passar no concurso e ver se você vai advogar, ou se vai estagiar, ou você vai É, poder até, como a Daphne falou, vender esse serviço. É um porque de serviço repente, suponhamos que pago. você não tenha vontade de advogar em si. Essa é uma área que você poderia atuar, entendeu? Sem precisar advogar, porque você vai pegar, né, as petições dos seus colegas e fazer o cálculo das custas e poder oferecer isso como serviço. Com Exatamente. certeza tem muito mercado para isso, né? Eu já falei várias vezes quantas vezes eu fui paga só para fazer cadastro que você faz para tirar IPD. Muitas vezes só para isso. Entendeu? Imagina. Porque o advogado não quer fazer, não quer fazer, acha chato, Uhum, muita coisa para fazer. E igual muita gente paga também para as pessoas fazerem greve. claro. Então, assim, de uma certa maneira um serviço. Então, assim, eu agradeço muito. Eu estava ansiosa para a gente fazer a live, já tinha pensado várias vezes, nossa, achar um momento para falar que mandaram lá que ia ter na OAB. Eu já falei, poxa, que assunto legal. É, Graças a não Deus é? alguém pensou, porque eu não estou lá, mas eu fico tanto com medo de errar que eu falo assim, que eu demoro para fazer, e ainda mais dependendo da ação civil, que ações civis são pesadas, são valores altos, né? Então você tem que tomar cuidado com isso. Então eu tenho esse medo, eu, Juliana, Sim. quando eu dou aula de prática, falo sobre isso, mas é bem superficial, muito superficial, É, né? mesmo porque Então, é um assunto muito grande, né? Para você abordar isso. É lógico que assim, é importante, né, na prática falar alguma coisa sobre isso, mas não tem mesmo para o aluno, não tem como o professor ensinar tudo sobre isso, porque seria inviável, né? Seria muito tempo, né? Então, queria agradecer você Imagina, que trouxe isso é um para a gente, prazer. conhecerem a Daphne, isso eu queria também, porque eu entro lá, eu assisto os vídeos dela, tão rápido, explica rapidamente, fez uma pergunta, e fala, nossa, como será que resolve isso? Aí você vai lá, escuta, é rapidinho, e é Isso aí. interessante, contribui mesmo, sabe? Se tiver com dúvida, você entra lá, tem um curso aí que ela tá, né, que já está em andamento, então Sim. acho que vale muito a pena todo mundo entrar ali, tirar essas dúvidas, porque é uma pessoa que trabalha, ela está do outro lado. Ela fala assim, ó, gente, quem está do lado do balcão sabe coisas que a gente não sabe, porque ela lida com isso diariamente. A É, gente não, né? é, Então tem e, diferencial. eu te agradeço muito pela oportunidade também de estar aqui, Juliana. E tem um detalhe assim que eu vejo que muitos advogados pecam muito nisso e que eles às vezes não percebem. E você até comentou aqui hoje, que é pedir gratuidade para todo mundo. A gente vê isso como prática. Tá? Os advogados pegam e falam assim: ah, não, primeiro eu tento gratuidade de justiça. Se não der, se não der, eu penso nas custas. Só que isso também traz muitas consequências. A primeira consequência é atrasar muito os seus processos. Em média, gente, quem faz isso de pedir JG sem instruir o processo e demonstrar que aquele cliente é hipossuficiente realmente, né? Em média, você vai estar atrasando aí uns 6 meses o seu processo. Para ele começar. Porque aí, quando vai para o juiz pede para você instruir o processo e trazer documentação para comprovar que aquele cliente não pode pagar. Aí, depois disso, se ele não comprova, é muito importante que você saiba disso, tá? Vocês que estão escutando a gente aqui. Você pode ser até condenado em litigância de má-fé. Porque o réu, né, pode inclusive impugnar. Se de repente, suponhamos, você mesmo falou que tem comarcas que o juiz é mais tranquilo. Mesmo que você não tenha instruído muito bem, vai lá da JG. Beleza. Mas aí o réu vem, entra com uma impugnação,
depois isso chega aí a um agravo para a segunda instância, isso pode gerar até uma litigância de má-fé, e isso dá multa pesada. Hoje, Então, gente, é grave, é não é brincadeira isso, não é um detalhe, é uma coisa muito importante para vocês saberem. Então, é o que a Juliana falou, eu até conversei sobre isso também com a Ana Paula, que também foi aluna aí da Estácio, a gente fez uma live, e ela falando isso, que esse item de custas, que você falou que você já faz com seus clientes e faz perfeitamente bem, ele tem que estar no seu checklist inicial. O seu cliente te procura e fala, olha só, eu preciso entrar com tal ação. É você pegar e destrinchar para ele, calma aí, deixa eu te mostrar enquanto vai ficar essas custas aqui. E aí você ter como mostrar para ele enquanto vai ficar, até para ele ter essa possibilidade de escolher. De repente ele vai falar assim, não, então vamos tentar aquele acordo que você falou, extrajudicial e tal. Então, né, você dá esse poder de escolha para o seu cliente e você evita um monte de problemas. Então, você pensa bem, você está ali... eu apoio de tentar mediar, faz isso. Sim. Usa as custas para mostrar que, olha, vamos pensar bem. Então, quem tem esse hábito de tentar conciliar, porque a gente fala assim, o advogado, ele não ganha com a causa alta. Porque às vezes você tem uma causa autônoma, você tem 10 no acordo, mas são 10, porque um acordo é rápido. Ele te leva, olha, ela resolveu. Gente, um acordo, todo mundo ganha um pouquinho. E Né? outra E no final, coisa, Juliana, e você conquista esse cliente, entendeu? De repente ele resolveu fazer um acordo nesse dia que você mostrou as custas, mas aí numa próxima vez ele vira e fala assim, poxa, eu tô com outro problema, eu vou procurar a Juliana, porque eu sei que a Juliana, ela vai me auxiliar para não perder dinheiro. E aí num outro processo dele você ganha muito mais. Então é até pensar em construir mesmo esse relacionamento com o cliente, né? para a gente terminar, que já passou bem do horário, tá? Tem Beleza. uma pergunta que eu não sei se responder, Vamos porque é lá. criminal. Podemos parcelar custos gerados ao final do processo quando ele for de competência criminal? E ó, eu vou ficar te devendo essa resposta agora, porque de criminal eu não entendo nada. Mas o que eu posso te falar como que funciona as custas? Eu também não posso falar, porque eu não é faço, né? criminal, te confesso que eu não sei. Mas o que eu posso te falar é o seguinte: que em custas, é, no final, quem decide é o juiz, tá? E é o juiz que analisa o caso concreto daquela parte, tá? Qual é a real necessidade dela diante de toda a legislação. Então, por exemplo, se você comprova que o seu cliente não tem condições de arcar com as custas, mesmo que seja ali ao final do processo, e você pede um parcelamento, o juiz pode deferir, porque isso cabe a ele. Cabe a ele analisar e, em última instância, ele É o juiz que vai decidir. é o Você juiz que pode vai pedir. decidir. Eu Isso já vi vídeo da DAP dizendo que no final do ano não vale a pena pedir isso, não, porque aumenta depois, você vai pagar a diferença. é isso mesmo. Porque muda, a tabela muda e tem correção pela Alfir. E aí, quando você vira, né, de um ano para o outro, você tem que corrigir as parcelas. Então, às vezes, a diferença pode ser grande. Se você, suponha, você vai pedir um parcelamento 10 vezes, você está pedindo agora em novembro. Você vai pagar uma parcela só esse ano e as outras todas já vão ser corrigidas. Então, às vezes, tem que fazer esse cálculo, até isso você tem que saber, para você demonstrar para o seu cliente: olha, se a gente pedir um parcelamento, beleza, você vai pagar parcelado, mas no final você vai pegar, sei lá, mais R$ 1.000, entendeu? Então, às vezes, vale a pena o cliente se esforçar, sei lá, dar uma rapelada aí no dinheiro que ele tem, paga de uma vez só, entendeu? Mas para pagar menos. Então, tem que avaliar tudo isso. Ai, gente, nossa, a gente falou, olha, o tempo passou rápido pra caramba, tá? Obrigada. Gente, segue a Daphne, todo dia tem um videozinho lá, pelo menos todo dia aparece pra mim alguma Isso coisinha, eu gosto de assistir. aí. Tem Eu vídeo diário. tô curiosa e assim, eu já falei isso mais uma vez, eu falo sempre, os alunos falam, você não gosta de estagiário? Não é que eu não gosto, não. Mas eu gosto muito de fazer minhas coisas, então eu gosto de fazer os cálculos sobre a trabalhista para saber, mas eu não vou fazer cálculo disso, mas eu gosto de saber fazer, falar para o cliente quanto ele vai ter, se ele vale a pena, se não vale a pena. Claro. Eu gosto de ver o valor do custo para ver quanto vai ser, porque às vezes tem cliente que desiste da ação quando você fala as custas. Então são coisas que o tempo na advocacia vai te trazendo. E como a Daphne está do lado de cá, ela está do lado de lá, e ela que certifica os nossos erros, melhor ainda de conversar, porque ela está ali
não vai ganhar desse Não lado. mesmo. Não mesmo. Então, é muito importante, gente. É para vocês se alertarem aí, porque o tema é muito importante e pode te gerar um grande diferencial de mercado. Olha para isso. Foi um prazer te receber Muito, aqui. Muito muito obrigada. obrigada. Estou adorando e Ah, indico todo obrigada. mundo que tem vontade de curso. Vai lá no Help Júri, cadastre lá, você vai entender já. Ela já está fazendo esse papel, eu não preciso ficar explicando mais, não. Obrigada, obrigada pelo carinho e fico muito honrada mesmo de estar aqui com vocês. A Estácio mora no meu coração. Não, que bom. Eu fico muito feliz também. Obrigada e ó, vamos conversar, tá? Vamos Sobre o sim. curso. Tá, vamos conversar. Vamos levar Beleza, isso para os preguiçosos, para quem gosta do presencial. Vamos beleza. levar para eles também, A tá gente bom? conversa sobre isso sim. Tá bom, um beijo. Tchau, tchau, gente. Obrigada pela presença Obrigada de todos aí. a todos aí que entraram, que eu não consegui falar, que o meu som sumiu, eu sumi, mas tá tudo bem. Tudo certo. Tchau, tchau.